Olá, bom dia. Hoje são 25 de janeiro de 2026, domingo. E eu resolvi fazer essa postagem sobre a psicologia das massas e análise do ego, que é o nome de uma obra do Freud, que compõe, vamos dizer assim, uma coletânea, um grupo da parte da obra que ele nos deixou, consideradas obras sociais de Freud. Por que eu estou falando deste tema, desse assunto hoje? Porque não dá para negar o impacto, a força de uma manifestação que está ocorrendo hoje no Brasil, na cidade de Brasília, que iniciou alguns dias atrás com uma caminhada de um deputado federal. Inicialmente, eu quero pacificar aqui uma questão com vocês. O meu objetivo não é fazer uma análise política ou tomar uma posição ideológica. Não é isso. Eu quero aproveitar o evento, porque como está na descrição do canal, as coisas impactantes e relevantes, eu gosto de comentar também sobre elas, além dos temas sobre psicologia, saúde mental, psicanálise, enfim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eneida von Eckhardt, sou psicóloga e esse é o canal Analise com a Eneida. Então vamos lá. Para um movimento de massa ter força, impacto, volume, ele precisa se reunir em torno de um critério que é representado geralmente por um ícone, por um líder. A liderança e esses fenômenos são devidamente estudados pela psicologia, pela comunicação social, pelo marketing. E sem dúvida eu acho que isso que está acontecendo hoje será estudado. Para quem concorda, para quem discorda, para quem é adversário, ele merece ser respeitado. E por que respeitado? Porque ele teve um efeito para, que me parece, dos propósitos dele. Então, o que eu acho que esse fato está nos apresentando, que nos permite estudar sobre a psicologia das massas? Então, liderança que representa o ideal das pessoas. Para o Freud, o ego, ele é, vamos dizer assim, um locus, uma estrutura psíquica que você construiu desde o início da sua vida até o seu complexo de Édipo, que abriga suas identificações. Então, se tem uma pessoa que desperta a pessoa isto, aquilo que você se identifica, seus valores, seus anseios, suas angústias, seus desejos, ele serve de tela de projeção. Então, ele puxa e te representa. As pessoas procuram os grupos para serem representados. É melhor em grupo do que estar só. E eu observo, assim, os critérios com os quais as lideranças costumam abrigar e reunir os movimentos de massa. Isso funciona para pequenos grupos e grandes movimentos. Não é à toa que isso é trabalhado e empregado também em gestão de pessoas, no fenômeno e a procura de lideranças, tem que colocar as equipes para funcionarem, para trabalharem. Mas o que eu vejo que funcionou como agregador nesse movimento que culmina hoje? O nome é Acorda Brasil. Acorda é um significante de movimento, mexa-se. É um significante que incomoda aquela pessoa que se sente constrangida, aquietada, e que ajuda com que ela starte, porque foi um ato de caminhada durante alguns dias, que vamos combinar, andar 240 quilômetros não é para qualquer um. E isso gera também um incômodo, que a pessoa, poxa, o outro vai lá, faz um negócio desse, eu aqui sentado no sofá. Tem também um índice que está sendo comentado, que o que mais gerava engajamento agora em janeiro no Brasil era o BBB.
É o Big Brother Brasil. Ó, pessoal, sinceramente, tá? Se eu andasse 240 quilômetros e tivesse menos engajamento que o BBB, eu ia ficar muito chateada da minha vida, tá? Tem outro significante que eu acho que agregou. Eles falam em justiça, o movimento tá falando de justiça e tá falando de liberdade. Quem é contra isso? Então, eu acho que foi muito bem fundamentado, né, essa intenção. Uns dizem que ele foi espontâneo, orgânico, outros, né, já imaginam que isso, né, não se pode ser tão ingênuo assim, mas de qualquer maneira, um movimento, ele começa em um tamanho, você nunca sabe em que tamanho ele termina. Então, eu diria de que simpatizantes adversários devem dar o devido respeito a esse movimento. Porque um movimento de massa, você não sabe como começa, mas principalmente você não sabe como ele termina. Vejo também que tem, então assim, ele espelha um ideal que ele é, como se fosse um imã, que o líder a quem se propõe consegue que as pessoas olhem, projetem, se identifiquem e faz esse grupo. Esses significantes, eles vamos dizer assim, dando uma cimentação que dá uma estrutura e uma massa, por isso psicologia das massas. Mas eu vejo também que tem outra contribuição à luz da psicologia, que é a socionomia de Jacob Levy Moreno, que é o fundador do psicodrama. Nos estudos de socionomia, ele tem o estudo sobre a sociometria, que é o estudo das redes sociais. Olha que fantástico. O Moreno falou lá no início do século XX em rede social. Ele foi o precursor desse nome. Esse jus deve-se a ele. E ele diz o seguinte: os grupos se reúnem em torno de critérios. Também tem estudo sobre liderança. E nessa organização tem os estudos da atração, da rejeição, da neutralidade. E que formam uma estrutura porque você vai fazendo os vínculos entre as pessoas. Em termos dos grandes movimentos, dos grandes grupos, das massas sociais, né? São conexões que as pessoas vão se ligando e vão fazendo em longa distância isso. E hoje, vamos dizer assim, um grande catalisador disso são as redes sociais. Lembrando, quando Freud fez as obras sociais dele, e o Jacob Levy Moreno falou da sociometria, da socionomia, não existiam redes sociais. Então, hoje, esse é um catalisador, uma força que não pode ser desprezada. Então, mesmo você tendo um bom marketing, um bom planejamento, na minha opinião, se esse líder não conseguir expressar o que está no ideal coletivo da maioria das pessoas, de uma parcela significativa, ao mínimo, não tem êxito. Então, eu acho que isso hoje vai ficar na história do Brasil e é para ser olhado com respeito. E tem mais uma coisa: os desejos reprimidos sempre voltam em forma de sintomas. E aí eu estou usando mais como mecanismo de defesa o termo repressão, recalque, não como estrutural para formar as instâncias. Se a voz e os desejos das massas não são atendidos, se eles são reprimidos, eles vão voltar com força. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Não quero me estender muito, talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo, provavelmente. Mas hoje, eu acho que merece ser estudado também e explicado, fundamentado, esse movimento que está acontecendo. Gostem ou não deles, seja adepto ou seja contrário. É para ser olhado com respeito o que está acontecendo. É isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado por me ouvirem até o final. Até o próximo vídeo. Se não estão inscritos no canal, eu peço a gentileza de se inscreverem. Espero que os conteúdos estejam sendo úteis. Dê seu like, seu dislike, comente e compartilhem, tá? Muito obrigada.